trapo, sem luxo, à semelhança de um mendigo, rude e questionador. Seus alimentos, animais exóticos, sem frequentar grupos religiosos, polêmico, se colocando contra instituições religiosas, sem se importar com as opiniões alheias. Pense em quem questiona. Segundo homem, educado rigorosamente na ordem religiosa, homem baixo, calvo e de pernas tortas, personalidade forte, cúmplice de assassinato, perseguidor, condena toda imoralidade sexual, humilde quando ausente e ousado presencialmente, extremamente zeloso. Terceiro e último homem, caçula da sua família e de pequena estatura, desobediente, abusou do poder, adúltero, assassino, não honrou os que o salvaram e lamentou pelo filho que tentou matá-lo. Destemido, um líder. E aí? Quem são cada um desses homens? Alguém tem alguma opinião? Último Davi, fácil, né? Segundo, Paulo de Tarso. Primeiro, João Batista. Vocês ouviram as características desses homens? O primeiro, João Batista, designação da vida dele: pregar sobre arrependimento de pecados, sem bajular ou fazer média com ninguém. Morreu decapitado por fazer isso. Paulo de Tarso, designação da vida dele: sofreu naufrágios, foi espancado e picado por cobra para expandir o evangelho da graça a todos os povos da terra. Morreu decapitado. Rei Davi, maior rei de Israel de todos os tempos, e sua linhagem foi a linhagem de Jesus Cristo, por ser um homem segundo o coração de Deus. Morreu sem sofrimentos. Vocês estariam prontos para aceitar esses homens na posição que Deus colocou eles, diante de todas essas características? Hoje existem João Batistas, hoje existem Paulo de Tarso. Hoje é fácil a gente ver ali quem Deus escolheu para ser aquele que ia trazer o evangelho da graça, quem Deus escolheu para ser o maior rei da história de Israel, um rei segundo o coração de Deus. Desobediente, adúltero, assassino. E João Batista, um maluco, provavelmente não cheirava bem, não tomava muito banho, vivia no deserto, não cortava o cabelo, era considerado por muitos como louco. E Jesus disse: foi o maior de todos dentre os profetas. Como que é mesmo? Nascido de mulher. Por que o maior nascido de mulher? E o menor após a vinda de Jesus? Bom, dentro disso, nós começamos então essa ministração, que ela está no meu coração já tem bastante
bastante tempo e ela tem tudo a ver com a palavra que é desse encontro. Mas acho que vai dar para ir para outros caminhos aqui. Então a palavra, ela é: qual o preço que você está disposto a pagar pelo reino de Deus? Ela foi dividida em quatro tópicos. O primeiro é: a quem muito é dado, muito será exigido. Lucas 12, 47, 48. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com severidade. Então prestem atenção. Esse é o servo que conhece a vontade do seu Senhor. Ele vai ser castigado com severidade. Contudo, aquele que não conhece, é Lucas 12, 47 e 48. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Diante disso, o servo que menos recebeu é o que menos foi açoitado. O conhecimento traz responsabilidade. O servo que conhece a vontade de seu Senhor e não faz a sua vontade, será muito mais cobrado do que aquele que não conhece. Um dos grandes exemplos disso foi Moisés. Por que Moisés não pôde entrar na terra prometida, sendo que ele ficou ali aguentando aquele povo duro durante 40 anos? Ele intercedeu por aquele povo e ele não pôde entrar por um único ato de desobediência. Por um único ato de desobediência, Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque a responsabilidade dele, a posição em que ele estava, era muito grande. Isso serve para nós nesses tempos. A responsabilidade que nós temos é muito grande diante do Evangelho de Deus. Nós não podemos brincar com o Evangelho do nosso Deus. Escolhas traçam nossos caminhos. Hoje a facilidade de informação é muito grande com a era digital. Porém, existe uma linha fina para o lugar que Cristo levará, e essa linha dependerá muito das escolhas de cada um. Hoje em dia nós temos aí as redes sociais, né? E diante disso, a rede social ela veio para o bem ou para o mal? Pro bem? Quem acha que foi para o bem? Depende. Com certeza. Quem acha que foi para o mal? Exatamente, depende do seu uso. E esse uso faz conforme a sua escolha. Os algoritmos, eles vão colocando dentro das redes sociais aquilo que você busca, aquilo que você procura. Se você procura besteira, se você procura problemas, ele vai colocar isso para você. Se você procurar coisas que vão te ajudar, que vão te ensinar, por exemplo, estou nem falando da questão espiritual não, mas também envolve isso. É isso que o algoritmo vai te alimentar. E hoje, o que vocês têm mais sido alimentados? Pelas redes sociais? Ou por... como que é, Marinho? Bíblia... não, Bíblia de papel? Bíblia de papel. Pode ser que não é de papel também. O que tem te alimentado mais? Encorajamento ou disciplina? Nesses dias, há pouca cobrança na igreja quanto ao zelo, dedicação, relacionamentos, etc.
Em geral, a estratégia para não afastar os filhos tem sido encorajamento e não a admoestação ou disciplina. Hoje vocês vivem em um tempo em que é mais fácil, eu garanto para vocês. Antigamente, era tudo no sarrafo, no açoite. Era muito mais duro naqueles tempos. Será que a gente precisava? Possivelmente, talvez a gente precisava. Mas hoje em dia, nós vemos claramente que os ministérios têm tratado vocês, jovens, de uma forma muito mais de trazer o encorajamento do que admoestação ou disciplina. Diante disso tudo, a responsabilidade de vocês aumenta. Eu vou ser um pouco mais claro em relação a isso. Os relacionamentos, por exemplo, de casal, eram muito mais supervisionados do que são hoje. Vocês têm liberdade. Antigamente, um casal às vezes não podia nem sair para ir em um shopping sozinho. Hoje vocês podem ficar sozinhos, com o seu respectivo, com a sua respectiva. Hoje em dia, nós temos várias liberdades dentro da igreja. Hoje em dia, vocês receberam um encontro e hoje vocês têm tomado a frente do encontro. Isso é maravilhoso. Só que essas responsabilidades que são colocadas na mão de vocês, quanto mais, o Benedito falou uma vez aqui uma frase de um filme muito famoso, eu nunca mais esqueci, né? Ele falou do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Muito poder tem sido colocado na mão de vocês. Mas lembre-se, quando vocês estão sozinhos, quando vocês não estão sendo supervisionados, vocês já estão recebendo alimento sólido, vocês estão recebendo um posicionamento de maturidade diante dos outros. Essa maturidade vai ser requerida. Se não andarem de acordo com a vontade de Deus, se vocês não forem cuidadosos, podem existir consequências. Lembrem-se disso, a responsabilidade de vocês é muito grande. Busquem a palavra, a Bíblia dá várias orientações. Eu não vou ser específico porque tem muitas questões que poderiam entrar nisso, tá? Eu acabei citando relacionamento, mas tem muitas outras questões. Bom, segundo tema, negue-se a si mesmo, Marcos 8, 34, 38. É 34 ao 38. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Eu vou repetir, depois nós vamos falar sobre isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Esses são os preceitos para quem deseja segui-lo. Marcos 8, 34 ao 38. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade, perversidade, essa época que nós estamos vivendo, de incredulidade e de perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória de seu Pai, juntamente com os santos, anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Vocês querem receber honra do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier?
Então, para você salvar a sua vida, primeiro, perca a sua vida. Perder a sua vida é negar toda a sua vida, tudo que você acredita, tudo que você pensa em favor do seu Deus. Quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho vai salvar essa vida. Qual que é o preço de segui-lo? Qual que é o preço de seguir a Deus? Lembra que eu falei que eu ia falar dessas 3 coisas? Você está disposto a negar a sua vida por completo? Ou seja, abdicar dos seus pensamentos, velhos conceitos, ideologias, negando todas as nossas ambições humanas para realizar a vontade de Deus e não a nossa. Por qual bandeira que vocês estão querendo lutar? É direita, é esquerda, socialismo, capitalismo? Vocês estão querendo lutar por essas bandeiras ou vocês estão querendo lutar pela bandeira do Evangelho de Deus? A qualquer custo, a qualquer preço. Tomar a cruz cada dia. Precisamos carregar a cruz de Cristo, seus sofrimentos. O que é carregar a cruz de Cristo a cada dia? É carregar os sofrimentos. Vocês já pararam para meditar em cada sofrimento que ele teve naquele dia da morte dele? Durante horas ele ficou sofrendo, foi açoitado, ele sofreu todas as dores de todos nós aqui. Ele carregou todas essas dores, ele carregou todos os nossos pecados. Vocês já conseguiram parar para pensar isso, que um homem fez isso por você, por amor de você, e ele ainda nem te conhecia, você ainda nem tinha vindo a esse mundo, ele já fez isso por você? E é só isso, é só esse ato, esse feito que ele fez, que hoje te redime e te traz para uma nova vida. Morrer dia após dia com ele nesta vida, para entrar numa vida redimida. Colossenses 3, 2 e 4. Então aqui está a chave para essa vida em Colossenses. Oi. Essa citação do quem quiser vir após mim, Lucas 9, 23, corrobora com isso que você falou, dia a dia. O Marcos não fala, mas Lucas fala dia a dia. Eu peguei a de Lucas e acrescentei esse trecho. Eu achei que o que ia falar era mais interessante a de Marcos, mas aí eu peguei essa citação. E acho que em Mateus também tem o mesmo trecho também falado de forma um pouco diferente. Só Lucas fala. Não, eu falo que tem a mesma trecho. Mas é só Lucas mesmo que fala essa palavra. E então vamos lá, Colossenses 3, 2 a 4. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Quanto que a gente tem parado para ficar pensando nas coisas terrenas e nós temos deixado de pensar nas coisas do alto? Eu fico pensando assim, quanto que na hora que eu deito a minha cabeça ali no travesseiro, ao invés de eu meditar nas coisas de Deus, eu fico pensando nas coisas do dia a dia. Ao invés de entregar minha confiança a Ele, eu fico programando ali isso, aquilo. Nós temos uma vida. Nós temos uma vida. Mas quanto tempo que você para meditar no seu Deus, nas coisas relacionadas a Ele? Vocês morreram, a vossa vida está escondida com Cristo. A partir do momento que vocês, que eu, cremos no nosso Senhor, que nós entregamos, que nós fomos sepultados nas águas, nossa vida morreu.
O batismo nas águas traz a figura de nós estarmos sendo sepultados e ressuscitando com Ele, como Ele ressuscitou no terceiro dia. Então a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, mas pertence a Ele. Você não é dono da sua vida, você pertence a Cristo. Porque quando Ele for manifestado, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Estar após Ele é caminhar. Então quando Ele fala, estão após mim, é caminhar. Quando Ele for manifestado, aquele que vem após Ele será manifestado com Ele em glória, e os que não seguirem serão colocados à sua esquerda, e assim serão condenados. Onde estaremos? À direita do nosso Deus ou à esquerda dele? No justo julgamento. Essa escolha é nossa. Então, venha após mim, que sejamos como os Pedros, que sejamos como os Tiagos, sejamos os Natanaels, sejamos esses que seguiram Ele, que foram após Ele. Imagina que coisa maravilhosa estar seguindo o próprio Jesus e poder ser chamado de um dos seus discípulos. Terceiro, até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a ir? Lucas 18, 28 e 30. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou: com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, no tempo presente, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Então, até onde você está disposto a ir? Está disposto a deixar todas essas coisas pelo reino do Senhor? Saindo da zona de conforto, hein? Para sermos condutores, libertadores e propagadores, aqueles que conduzem, aqueles que libertam e aqueles que propagam, aqueles que estabelecem o seu reino e a sua justiça, precisaremos nos desapegarmos de todo o nosso conforto da vida terrena, pois se buscarmos as coisas terrenas, viveremos para elas, e se buscarmos as coisas celestiais, adentraremos nas regiões e hostes celestiais. Se buscarmos as coisas terrenas, viveremos para elas. Se você ficar buscando as coisas dessa vida terrena, se você ficar buscando as coisas que não têm valor, você vai viver para elas. Se você buscar o reino dos céus, você viverá pelo reino do nosso Deus. Vocês adentrarão nas regiões e hostes celestiais. Para reinar, você precisa primeiro servir. Você está disposto? Aí entra em algo muito legal. Você está disposto a ser o estagiário e realizar os serviços menos honrosos, menos decorosos ou mais vergonhosos para crescer na empresa, ou já quer pular o processo e ter o maior cargo e salário? E aí? Será que é bom a gente ser... Hoje em dia a palavra é CEO, né? Ser o CEO da empresa. Marinho, você que é o CEO de uma empresa, você ralou muito para chegar lá? Ou você começou já como CEO? Continua ralando. Continua ralando. Gabriel, Débora, Denise. Hoje em dia, eu já ouvi isso de quem quer tudo de mão beijada, de quem não quer lutar para chegar lá. Vocês já viram pessoas que são afortunadas na vida e que aí o pai deixa uma empresa para o filho? Já viram isso?
Já viram como o índice de não dar certo isso é tão grande, como a empresa ou falha, ou a empresa ela cai em vários problemas. Por quê? Porque ele não falou, ele não teve a disposição que os pais dele tiveram. O Grupo Matarazzo é um exemplo disso. Grupo Matarazzo. Tem vários. E fica aqui então só uma coisa para vocês: se destaquem, façam além de suas funções. Prestem atenção nos trabalhos de vocês. Se destaquem, façam além das suas funções. No reino, se destaquem. Façam o que for necessário, façam o que for preciso e além. Vocês já ouviram falar que a pessoa, vou fazer uma pergunta aqui, os dons eles foram distribuídos para cada um, né? Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de cura, tem outras que não têm, né? Aí o Nicolas, por exemplo, pode ser que ele não tenha o dom de cura. E se o Nicolas estiver sozinho com a pessoa que precisa ser curada e não tiver mais ninguém ali perto para fazer isso, ele pode curar essa pessoa? Deus pode usar ele. Deus pode usar ele. Pensem nisso. Deus pode te usar. Eu vou ter que falar mais um exemplo aqui. Que uma vez eu passei por uma situação dessa. A gente foi tocar lá em Taquaritinga, pouco antes de gravar o DVD em 2017. E aí na passagem de som durante o dia, era uma praça aberta assim, né? E aí no meio da praça assim, chegou um cara e ele estava assim a uns 10, 15 metros de distância. Você já sentiu o cheiro do álcool. Então vocês imaginam o jeito que ele estava. Esse cara chegou em mim e falou assim: ô irmão, tô vendo umas coisas que vocês estão tocando aí, não sei o que de Deus, eu já fui de igreja, legal, não sei o que. Aí ele virou e falou assim: você tem como me abençoar? Aí eu já comecei a gelar, tremer nas pernas, que eu falei assim: Lino Anderson, já vi os dois ali, Lino Anderson, vem aqui, você lembra disso? Vem aqui. Aí coloquei eles. Para que esse cara pediu para abençoar? Foi pro Lino e pro Anderson? O Senhor não me concedeu a autoridade, Ele não investiu o poder dele para que eu fizesse isso? Será que esse homem foi à toa falar comigo? Desde esse dia eu falei: nunca mais, quando alguém me pedir uma bênção, eu vou hesitar de fazer isso. Eu lembro também de uma coisa, não quero prolongar, mas eu lembro também de uma coisa que o Arthur me falou uma vez, que quando ele foi para Brasília, se eu estiver errado pode me corrigir, quando ele foi para Brasília, ele chegou lá e o Zé Rosa perguntou, ele era acho que diácono, né, na época, você não era nem presbítero? Ele era diácono. Aí o Zé Rosa perguntou: você tem uma palavra? Aí ele falou assim: não tenho. Aí o Zé Rosa não tem. O Zé Rosa foi lá, ministrou a palavra, só que ele falou assim pro Arthur: nunca, se eu estiver errado, não corrija, nunca venha de mãos vazias. Nunca deixe de trazer uma palavra para onde você for. Vai ser mais ou menos isso, né? Aí você falou isso, Aí ele falou: nunca mais vou estar despreparado. Nunca se acheguem à presença do Senhor de mãos vazias. Nunca. Nós não somos receptores, nós somos condutores, libertadores, propagadores. Marcos 16:18 fala sobre isso aí. E se impor as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Fala, aquele que crê, termina que todos estão habilitados para isso. Estão habilitados para isso, diante do poder do nosso Deus. Seguindo, deixar minha parentela e escolher meus amigos. 2 pontos em um só, hein? Então, deixar minha parentela. Vocês estão dispostos a deixar a sua parentela? Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, ouvindo as suas palavras e praticando-as.
Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ninguém está falando para quem tem parentes que não são cristãos que eles vão deixar de ser os seus parentes. Mas eu falo muito isso também na minha casa, que é o seguinte: eu vou dar todo o alimento para minha filha. Eu vou fazer de tudo para minha filha crescer e ser uma mulher de Deus, desenvolver as características de Deus. Mas vai chegar um momento na vida dela que ela vai decidir isso. E se ela não quiser seguir, eu não vou deixar de seguir o meu Deus. Vocês têm noção que é isso? Vocês ainda não têm filhos. Alguns aqui têm. Vocês não têm noção que é isso? De pensar nessa possibilidade. A gente não tem que pensar nessa possibilidade, mas você tem que pensar que a sua salvação, a sua fé é inegociável. É inegociável. Amizade com o mundo traz inimizade com Deus. Então vamos lá, que eu sei que esse é um tema polêmico. Todo mundo tem amigo, a maioria pelo menos deve ter amigo no mundo. Eu também tenho, mas é uma coisa natural da vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se afastando das amizades do mundo. Sabe por quê? Quem influencia os caminhos do outro? Vocês ou seus amigos? Vocês já pararam para pensar isso? Porque eu já ouvi isso, eu já falei isso, mas eu posso levar os meus amigos para Cristo. Mas quanto que eles estão te influenciando e quanto que vocês estão influenciando eles? E aí? Quanto que uma pessoa pode te levar para o mundo das trevas, para as trevas, e quanto que você pode trazer essa pessoa para a luz? Bastante reflexão, né? Fui inspirado pela palavra da Gabi, tá? Para quem não sabe, a Gabi é a presidente do encontro, tá? Depois a primeira dama. Ó. E para terminar, a tribulação produz perseverança. Romanos 5, 1, 5. Versículo aqui, ele é fantástico. Quando eu comecei a ler ele, eu falei assim: é isso que nós precisamos viver nesses dias. Portanto, havendo sido justificados pela fé, é pela fé que vocês são justificados, temos paz com Deus. Vocês só vão encontrar paz na vida de vocês através da justificação pela fé. Só assim o mundo não vai trazer paz para vocês. Entendam isso. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé. Nós temos a plenitude do acesso. Não é um pouquinho do acesso, nós temos pleno acesso. O véu foi rasgado. Não adianta hoje achar que o véu vai ser costurado de volta. O véu não vai ser costurado novamente. O véu foi rasgado de alto a baixo. O acesso é livre à presença do Pai. E é o acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Nós nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades, nas nossas provações. Porque aprendemos que a tribulação, a dificuldade, levem isso para o dia a dia de vocês, levem isso para a vida espiritual de vocês, para todas as áreas. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança.
e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Gloriar na tribulação. Devemos dar ações de graças e ser pacientes nas tribulações que passamos. Gente, as dificuldades que nós passamos, nós devemos dar ações de graça. É muito difícil a gente entender isso, mas nós devemos. Por que nós devemos? Porque ela demonstra que Ele, Deus, investe em nós. Se nós estamos passando por tribulação, é porque Ele está investindo em nós, porque Ele crê, Ele quer que vocês andem, caminhem e hajam diante dEle, requerendo crescimento para o aperfeiçoamento. Então, ela demonstra que Ele investe em nós, Deus requerendo o nosso crescimento para o aperfeiçoamento. Qual aperfeiçoamento? O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? São vocês, somos nós. E o inimigo está insatisfeito pelo que somos ou estamos fazendo. Nós só passamos por essas tribulações porque o inimigo ele está insatisfeito. Se você está deixando o inimigo insatisfeito, parabéns. Você está fazendo a obra de Deus nessa terra. Você está honrando o nome do seu Deus por toda essa terra. Continue deixando ele insatisfeito. Aí, eu só queria ler algumas coisas no novo. Quem aí conhece o termo procrastinação? Não sou um estudioso de procrastinação, então eu peguei só algumas frases sobre procrastinação aqui. O que é, para quem não sabe, né? Basicamente, falando a grosso modo, é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Quem não prolonga uma situação? Quem não deixa para depois? Quem não deixa para a última hora, para fazer um trabalho, para dar aquela estudadinha para a prova, daí depois vem o resultado da prova, você fica louco da vida, que você devia ter ido melhor. Nosso cérebro precisa de estímulos. Nosso cérebro precisa de estímulos. Isolamento destrói a saúde do cérebro. Para quem gosta de se isolar, ficar ali, não quero saber de amigo, não quero saber de não sei o quê. Eu não estou falando algo que eu penso. Isso é um dado científico. Ele destrói a saúde do seu cérebro. Distrações vai na contramão de estímulos. Estímulo é uma coisa, distração é outra. O que será que são as distrações? Celulares, Netflix, TV. A Bianca tacando o terror aí. O mundo atual viciou o seu cérebro em superestímulos. O mundo atual viciou o nosso cérebro em superestímulos. Não existe mudança sem desconforto. Como nós podemos mudar essa procrastinação? Não existe mudança sem desconforto. As pessoas odeiam desconforto. Quem está disposto a ir numa academia, treinar? Quem está disposto a fazer uma dieta, melhorar a alimentação? Quando você ama mais o dedo, quem está disposto a ler um livro ao invés de mexer no Instagram? Quando você ama mais o desconforto do que a mudança, você nunca vai mudar. Quando você ama mais o desconforto do que a mudança, você nunca vai mudar. A pessoa odeia a vida que leva, mas ela odeia mais ainda ter que sentir qualquer desconforto para mudar as coisas. A pessoa pode odiar aquela vida. Eu sou um procrastinador, eu sou um sedentário, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu odeio mais ter que sair do meu conforto. A mudança só é possível. É isso?
A mudança só é possível quando nós aprendemos a dizer a Deus a quem nós somos hoje. Opa, entrou até a palavra aqui. A mudança só é possível quando nós aprendemos a dizer a Deus a quem nós somos hoje. Voltando aqui ao versículo para a gente encerrar, caráter de verdade. A gente falou sobre gloriar na tribulação. Caráter de verdade. Caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo. O filho, qualquer filho, tem um caráter aprovado, como aqui falou, perseverança produz um caráter aprovado. O filho que tem um caráter aprovado é aquele que tem o caráter e os próprios atributos, características de seu pai. Quem é o nosso pai? Vocês já pensaram isso, que nós devemos ter o caráter do nosso Deus? Vocês já pararam para pensar quais são as características do caráter do nosso Deus? São muitos, né? Mas eu vou citar alguns. Ele é bondoso. Ele é justo, ele é fiel, ele é amoroso, ele é honesto, ele não é homem traquinita, e ele é verdadeiro. Sobre essas duas últimas, ser honesto e verdadeiro, eu quero falar mais uma coisa aqui, que é o seguinte: hoje me impressiona como a mentira está impregnada no ser humano. Eu não estou falando de grandes mentiras, não. Como hoje, para a gente se beneficiar, para a gente conseguir algumas coisas, a gente mente em pequenas coisas. Isso não é o caráter de Deus, gente. Podemos usar essa palavra. A gente dá um migué para algumas coisas. Entendeu? Isso é mentira. O pai da mentira é Satanás. Vivam a verdade, vivam até nas situações que você pode estar ali quase perdendo emprego, e se você for honesto e falar a verdade, você talvez perca o emprego. Você acha que Deus não vai honrar o seu caráter diante disso? Vocês acham, como foi falado ali, aliás, vocês se importam com as coisas terrenas ou com as coisas celestiais? Você pode ter certeza, se Deus vai te tirar de um emprego, Ele sempre vai ter algo muito maior e muito melhor para você. Ele nunca deixa de honrar o coração de um filho. E nada além do que podemos suportar. Gente, depois de tudo isso, nossa, mas que dificuldade que é o reino de Deus, né? A tentação e a provação virá sim. E ela vem muitas vezes. Eu tenho certeza que nós temos vivido tempos de muita provação, de muita dificuldade. Isso ficou muito claro lá em cima quando foi falado ali. Por que você veio aqui? Eu vim por fé. Eu quase não vim. Eu nem queria vir, mas eu vim aqui. E diante disso, a tentação e a provação virá, porém em sua fidelidade Ele não permitirá nada além do que você possa suportar. A provação que Deus vai colocar diante de você, ela não é além do que você pode suportar. Você pode até pensar que você não vai conseguir, mas você vai conseguir. Se vocês quiserem depois, conversa com a minha esposa, para ela contar o que ela viveu nos últimos anos, com 3 abortos, com a possibilidade de não ter o filho, de realizar um dos maiores sonhos da vida dela, de sofrer, de sentir no corpo. E ó, vou falar a verdade para vocês: quando você ouve isso lá no mundo, que o aborto deveria ser legalizado, conversa com ela. Pergunta para ela que ficou, qual foi o mínimo de semanas que você chegou a ficar? De semanas com o bebê. 2 meses. Ela ficou com 2 meses só. Pergunta para ela se ela não sentia aquela criança dentro dela.
se ela não criou uma relação, um vínculo com aquela criança. É um absurdo o que o mundo tenta colocar nas nossas mentes. Não aceitem o que o mundo tenta colocar nas nossas mentes, tá? Por isso, cuide-se para que não caia. Então a palavra fala: cuide-se para que não caia. Não é porque você vai suportar a tribulação que você não tem risco de cair. Você só não vai cair se você souber os caminhos, se você confiar no Senhor e colocar todas as suas forças nele. Cada filho é tratado de forma particular de acordo com a vontade do Senhor. 1 Coríntios 10, 13. Então, cada filho é tratado de forma particular de acordo com a vontade do Senhor. Gente, não pensem, não se sintam dentro das situações, não se comparem com o outro. Se aquele filho teve um tipo de tribulação, por que Deus é mais duro comigo? Por quê? Porque Ele sabe como tratar cada um. Porque Ele sabe até onde você pode ir. Porque Ele sabe a área que você precisa ser tratado. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Junto com a tentação, Ele já proveu um livramento para que vocês possam suportar essa tentação. Conscientizem disso. E para terminar, viva o reino de Deus, você encontrará a sua cura, a sua libertação, a sua vitória, a sua redenção, a alegria, o gozo eterno. Não é um gozo momentâneo, não é o gozo de uma saidinha, de um barzinho, de uma balada, de uma gostoso, de dar risada. Não é algo momentâneo, é um gozo eterno, onde não tem lugar para depressão, onde não tem lugar para nenhuma enfermidade que hoje tenta nos atacar e derrubar e tirar a consciência de quem nós somos em Deus. A partir do momento que essa consciência se estabelecer de uma forma firme em sua vida, nenhum mal mais vai prevalecer contra nós. Vivam o reino, vivam por amor do reino de Deus. Não renunciem o reino de Deus que está dentro de vós, mas busquem ao Pai, busquem a Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu garanto, não tem nada melhor, não tem nada maior do que as coisas de Deus. Não se iludam com o que vocês ouvem aí fora. Busquem tudo que é referente ao seu Deus. Ele ama vocês desde o princípio, muito mais que eu, muito mais que o Marinho, que o Lino, que o Carlinhos, muito mais que os seus pais. Ele escolheu vocês antes mesmo da criação. Não renunciem o seu direito por um prato de lentilha.